Você sofre com ansiedade e tem problemas, relacionados a conseguir dormir, dificuldade em adormecer, dificuldade de ter um sono profundo, aquele sono restaurador, e você acaba acordando todos os dias com aquela sensação de que não dormiu a noite inteira, então esse vídeo é para você. Vamos discutir um pouquinho sobre como a insônia e a ansiedade elas estão relacionadas, tá certo? Aqui no canal tem muito vídeo falando sobre ansiedade. Tem vídeo falando sobre ansiedade generalizada especificamente, porque hoje eu vou citar um pouco mais sobre ela, mas tem vídeos, muitos vídeos falando sobre ela especificamente. Então, se você quer saber sobre ansiedade, todos os sintomas, as consequências dela, dá uma olhada aqui no canal, porque tem muita coisa. Eu vou deixar uma lista de vídeos relacionados à ansiedade generalizada, tá bom? Então, a primeira coisa que você precisa entender se essa insônia que você tem, ela ou perturbação do sono, que é não necessariamente uma insônia especificamente, se ela de fato está relacionada a essa ansiedade. Porque eu quero falar desse ponto em relação à ansiedade, mas pode acontecer de a sua insônia não estar relacionada à ansiedade, não ser causada pela ansiedade, não ser exatamente um sintoma da ansiedade, porque na ansiedade generalizada, a perturbação do sono vai aparecer, certo? É inevitável. Contudo, é muito importante você avaliar: será que essa perturbação do sono que eu tenho é realmente da ansiedade? Ou será que existe uma outra condição fisiológica, existe uma doença que pode estar trazendo essa insônia? Então, é importante você buscar ajuda médica para descartar essas possibilidades, tá certo? Porque isso vai diferenciar demais no momento em que você estiver tratando essa insônia, tratando essa ansiedade. Você vai conseguir discernir, você vai trabalhar bem o que precisa ser trabalhado em relação à insônia, tá certo? Então, digamos que você já fez essa avaliação e sim, a sua insônia está relacionada à ansiedade. Então, uma pergunta muito comum: por que pessoas que sofrem com ansiedade não conseguem dormir? Vamos pensar que a ansiedade, especialmente a ansiedade generalizada, ela tem características cognitivas muito importantes e acaba sendo um tipo de ansiedade, assim, um dos mais perturbadores, eu diria. Por quê? Ela influencia muito, muito, muito nos seus padrões de pensamento, e isso de uma maneira constante. Enquanto, por exemplo, quando a gente fala de um transtorno de pânico e os pensamentos associados ao pânico podem acontecer vez ou outra, na ansiedade generalizada é o tempo inteiro e sempre muito relacionado a diversos aspectos. Então, não existe um momento de descanso, digamos assim. Quem sofre com ansiedade generalizada está o tempo todo preocupado com alguma coisa específica, certo? Então, e se der errado? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo outro? Você começa a ter visões muito catastróficas das coisas. E essas perturbações, elas acabam fazendo parte ali do seu dia inteiro. Vamos também pensar que essa ansiedade, ela vai trazer uma exaustão, ela vai trazer um nível de irritabilidade considerável, ela vai trazer tensão muscular. Agora imagina que você passou o seu dia inteiro nesse amontoado de questões por causa da ansiedade generalizada. Em tese, a gente poderia até pensar: puxa vida, quando chegar na cama, a primeira coisa que vai acontecer é você realmente apagar e dormir muito bem, porque o cansaço também vem sendo aí uma característica da ansiedade generalizada. Ela gasta muita energia, então você vai ficar muito cansado. Contudo, no momento em que você para a sua cabeça no travesseiro, em vez de você fechar os olhos e dormir imediatamente, o que acontece é que aquele momento acaba sendo um momento de revisão das coisas que passaram durante o dia. É também um momento em que você vai refletir sobre coisas que podem vir a acontecer. E quando estamos falando de uma ansiedade generalizada, a ansiedade patológica,
A gente está falando de algo que é difícil de controlar a preocupação. Então, vem como uma enxurrada. Nesse momento, você está tentando descansar, você está tentando parar de pensar. Só que esses padrões de pensamento, esses padrões cognitivos, eles muitas vezes, as pessoas, né, você acaba tentando combatê-los de uma maneira inadequada. Como é que se faz geralmente? Fica tentando dizer para si mesmo que não está pensando sobre aquilo, que aquilo tudo é bobagem, que é tudo coisa da cabeça. Então, você acaba não convencendo o seu cérebro de que isso que você está fazendo, isso que você está pensando é algo que faça algum sentido, minimamente, para ele deixar você descansar. Então, esse é um grande problema, um dos grandes problemas quando a gente vai falar de insônia e ansiedade é você começar com uma enxurrada de pensamentos no momento em que você quer dormir e você combater esses pensamentos com coisas que não são verdade. Então, por exemplo, você dizer, poxa, eu tô com um monte de boletos para pagar, tô sem dinheiro, tá muito difícil. Se você diz para você assim, não, isso é coisa da minha cabeça, eu não tô com um monte de boletos, isso é verdade? Percebe? Então, existe uma tentativa, muitas vezes, de convencer o seu cérebro de uma forma utilizando muitas inverdades, certo? Então, isso não funciona. Então, desse aspecto cognitivo, a gente precisa tomar muito cuidado, porque isso vai fazendo com que você passe muito tempo gastando mais energia. Por isso é bem importante você entender o funcionamento da ansiedade, os sintomas da ansiedade, você também ter domínio de técnicas que vão te ajudar com a insônia, técnicas que vão te ajudar com o relaxamento ali para a ansiedade. Inclusive, eu tenho um e-book que eu falo sobre toda essa relação de insônia, ansiedade. Também tem técnicas ali bem importantes, baseadas, claro, em evidências científicas, para te ajudar realmente um passo a passo para você conseguir ter noites de sono profundas, restauradoras, tá? O link está aqui na descrição, se você quiser pode dar uma olhada, tá com um precinho bem baratinho e vai com certeza conseguir te ajudar. Então, esse primeiro aspecto que a gente precisa observar e tomar muito cuidado. Os pensamentos que estão relacionados à ansiedade generalizada, os padrões de pensamentos, eles não são combatidos com conversinha jogada fora. Você precisa começar a fazer uma análise mais profunda sobre aquilo que você realmente está pensando e aí você consegue começar a relaxar um pouco mais. Uma outra coisa que vai acontecer também é essa ansiedade, ela gerar um ciclo vicioso junto com a insônia ali. Então você vai passando muitas noites sem dormir, muitas noites dormindo mal, e isso vai se tornando um padrão, porque dormir bem é hábito, certo? Então isso vai se tornando um padrão e muitas vezes você também vai começando a acreditar que não vai conseguir dormir na noite seguinte. Isso já gera um tipo de preocupação, uma nova preocupação ali, que vai fazer com que você tenha ainda mais dificuldade de começar a dormir, certo? Então, são coisas, quando nós falamos sobre por que os ansiosos não conseguem dormir, olhar esse aspecto cognitivo relacionado, é o aspecto relacionado àquilo que você pensa é fundamental, porque se o seu cérebro ele está o tempo inteiro em movimento, inevitavelmente você vai ter muita dificuldade de conseguir dormir, de conseguir relaxar, de descansar, certo? Então, precisa muito trabalhar esse aspecto cognitivo. Eu espero que tenha feito sentido para você. Dá uma olhada aqui que eu deixei mais vídeos que vão te falar mais sobre como funciona a ansiedade generalizada. Também tem um link com o e-book Show Insônia, Adeus Ansiedade. Ele tá muito legal, tá bem baratinho, vai te ajudar demais. E deixa aqui nos comentários, qual é a sua maior dificuldade? Qual é o período que você mais tem dificuldade? É no momento de adormecer? Você tem um sono inquieto? Ou você acorda muito cansado? Como é que funciona aí para você? E quais são as estratégias que você tem utilizado? Então é isso, se cuida.